Mas os livros eram em um rolo. Então você vai abrindo, mais ou menos assim. Você, por exemplo, lembra do episódio de Jesus? Jesus entra na sinagoga e é dado a ele o rolo do profeta Isaías. Aí eles vão abrindo o rolo, aí lembra que ele abre o rolo e cai num determinado ponto do profeta Isaías falando: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, mas assim, eles têm que abrir aquilo. Então esses rolos, o profeta Isaías, mas nós estamos falando de coisas assim. Pensa que aquilo é couro, vai sendo enrolado, então aquelas coisas ficam gigantes. E aquilo vai abrindo e você vai lendo. Então esses rolos maiores, profetas, porque a quantidade, a extensão é maior. E os outros menores, porque a extensão é mais curtinha, menor. Não é questão de qualidade. O mesmo peso que tem Abacuque é o mesmo peso que tem Isaías. Ambos estão trazendo consigo a palavra de Deus. Não é um é menor e é menos qualificado que o profetão Isaías. Não tem nada a ver. Tá bom? Então sempre, por exemplo, às vezes a gente gosta de ler Isaías, não gosta de ler Sofonias. Mas são profetas com o mesmo peso. Só que um tem mais conteúdo, o outro um conteúdo menor. Mas em questão de qualidade, ambos são iguais. Bom, ambos carregam consigo a palavra de Deus. Bom, então essa é a ideia. Quando eu falo profeta menor, eu não estou querendo desqualificar o profeta, colocando ele como alguém de menos importância, com menos valor. Tá bom? Eles são ambos importantes. O que mais? Quem são os profetas menores? Eu acredito que você já saiba, né? Vamos lá, vamos recapitular. Quer falar de qual, Cris? Não? Oséias. Tá ali, ó. Joel. Esses são os menores, tá? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 12. Tá bom? Esses são os menores. Devemos destacar que a Bíblia, ela funciona sempre como uma biblioteca com seções. Que esses homens, ou esses profetas, eles não podem ser entendidos como seções, mas sim como um sequencial. Sim, você na Bíblia não tem essa coisa da cronologia, tá? Não esquece, apaga isso. Eles estão lá no final de tudo. Não, esquece isso, apaga isso da tua mente. Para quando você lê o profeta, tente ir com ele para o ambiente onde ele está. Assim, quando você está lendo quando você está lendo, por exemplo, Ezequiel, tente ir para o ambiente aonde Ezequiel está. Aonde ele está? Ele está na Babilônia. Ele está sobre juízo. Ele está sobre um exílio. Ele está debaixo de um poder de uma outra nação. Como é que esse povo está? Qual é o ambiente? O que está acontecendo lá dentro? Para você sentir assim, o que o autor está tentando transmitir, a pegada, o que ele está querendo transmitir para o seu público. Ok? Então sempre tente ir, não tente. Está todo mundo lá pro fundão. E, vou ler aqui, tipo assim, tu lê. Quando chega Isaías, tu não quer tu não quer nem ir Lamentações. Então, às vezes, a gente fica ali, Isaías, Jeremias, Ezequiel, um pouquinho assim, com muito ânimo, Daniel. Os outros, cara, a gente nunca
Mas eu confesso a você que tem mensagem muito bacana nesses homens chamados profetas menores. Há muito tempo atrás em particular, fiz uma caminhada. Eu descrevi a minha caminhada caminhando com os profetas menores. E assim, foi um tempo muito bom que eu fazia os meus devocionais, levando em consideração os profetas, só os profetas menores. Eu não lia nenhum outro livro, sempre lendo os profetas menores e tentando dialogar e trabalhar com eles. E eu acho que a Thomas Nelson, agora, no mês passado eu acho, ela lançou um livro de um especialista no Antigo Testamento só sobre os profetas menores. Só que ele faz uma coisa interessante. Ele brinca como se fossem perguntas que são feitas para o profeta no contexto dele. Mas por que isso não está acontecendo conosco? Aí ele vai respondendo a partir do texto bíblico, como se o profeta estivesse respondendo aquilo no contexto tal. O cara faz um trabalho magnífico. É um especialista em Antigo Testamento. E a Thomas Nelson, acho que lançou um livro, acho que foi mês passado, coisa aí de 2 meses, sobre esse cara, só sobre os profetas menores. Tem muita coisa boa, que a gente às vezes não dá o devido valor a esses textos. Lembrando e ressaltando, a Bíblia não está em uma ordem cronológica, tá bom? Quero ressaltar isso, deixar isso fresquinho na sua cabeça. Então vamos observar algumas coisas rapidinho, para mim não cansar vocês. Por exemplo, Amós e Oséias. Eles vão advertir, ou eles estão na região norte. Então eles vão, Amós e Oséias, vão advertir Israel, na parte norte. Eles estão trabalhando nesse contexto. O que eles estão fazendo? Eles estão chamando o povo a obedecer a Deus. Mas o povo quer? De jeito nenhum. Então, Amós e Oséias passam batido. E o que vai ocorrer em 722, o ano? Israel vai ser levado como cativo para uma outra nação. Todo o povo vai ser levado. Por exemplo, Isaías e Miqueias. Ambos estão na região sul. Falando sobre o pecado, a idolatria de Judá. E o que vai acontecer? A mesma coisa, só que eles estão um passo antes, à frente. Ainda não aconteceu. O que eles estão dizendo? Olha, Isaías, Miqueias, o que eles estão falando? Gente, cuidado. Israel já foi. Eu avisei, Israel foi. Porque Isaías ele vai trabalhar nos dois contextos, no norte e no sul. Quando ele chega na parte sul, ele está, olha, vocês se arrependem, senão, já viu o que aconteceu lá? Vai acontecer aqui também. Deram ouvido? Só que iria acontecer. Por exemplo, a Assíria teve um problema. Os babilônicos vão dominar o Império Assírio. E Jonas, quem foi lá? Foi Jonas. No meio do caminho você tem o profeta Jonas falando, olha, se arrependa. Aí esse povo se arrependeu. Se arrependeu? Legal. O rei botou todo mundo de jejum. Deus veio, perdoou todo mundo. E Jonas ficou lá desgostoso da vida, porque queria ver todo mundo. Jonas estava babando pelo sangue do pessoal, e Deus agiu com graça e misericórdia. Mas aí o que vai acontecer? Tu tem um profeta na sequência aí, chamado Naum. Naum vai estar na arquibancada dando risada. Eu falei, mano, sobrou para vocês, não teve jeito. Assim, ele está rindo do que Deus vai fazer com Nínive. Porque Nínive se arrependeu por um momento, e depois ela volta a se rebelar. Aí o profeta Naum vai lá e, olha aí,
Vocês não são tão. Vocês ficaram de bom tempinho, mas agora Deus, vai mostrar para vocês. Aí Babilônia vem, derrota todo esse império. E Naum é aquele sorriso de ponta a ponta por ver. Assim, imagine que você está vendo. Como é que eu poderia classificar hoje? Não sei como classificar. Mas imagine assim, você entender que o pior elemento da sociedade, um homem, que significa o ser mais desprezível dessa sociedade, mas ele detém todo o poder. Ele é o cara que detém todo o poder, mas ele é o cara mais desprezível, assim. Só que ele manda em tudo, faz tudo. Ele manda prender, manda matar, manda soltar, ele é o poderoso. E de repente vem alguém que subjuga ele, destrói ele e leva ele cativo. Aí tu que está na arquibancada, como é que vai estar o teu sorriso? Naum. Naum está vendo essa cena. Ele está profetizando sobre isso. Ele está vendo a derrota de Nínive, dos assírios. E ele está, Por quê? Porque durante muitos anos a Assíria foi muito ruim para o povo de Deus, para o povo hebreu. E para várias nações ao redor. Então Naum é como se estivesse na arquibancada, Falei, meu Deus, não se zomba não, filhão. E arrepiou. Isso aconteceu por volta de 612. Depois tu tem lá, Jeremias, também na região de Judá, junto com Sofanias e Abacuque. Todos eles estão trabalhando em períodos um pouco diferentes, mas estão ali, falando a mesma coisa. Então, Sofonias, Abacuque e Jeremias estão falando do mesmo ambiente antes deste povo ser deportado, desse povo ser exilado pela Babilônia, ou pelo Império Babilônico. Então, Jeremias, Sofonias, Abacuque estão antes da queda de Jerusalém. Estão nesse ambiente falando, olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai permitir com que uma grande nação venha, destrua tudo isso aqui. Acabe com essa cidade que é aos olhos, é a cidade de Deus, mas Ele vai permitir que a desgraça chegue aqui para afugentar vocês, para castigar vocês por causa da desobediência de vocês, por causa da idolatria de vocês, por causa dos deuses falsos que vocês ergueram e estão adorando. Ele vai permitir com que tudo isso aconteça se vocês não se arrependerem. Aí Abacuque está de um lado falando, Sofonias está do outro lado falando, Jeremias está do outro lado falando, mas ninguém está nem aí para eles. E de repente Deus fala, olha, Nabucodonosor, vai lá, arrasa com tudo. Destrói tudo, destrói cidade, destrói muro, destrói templo, destrói, arrasa com tudo. E leva esse povo cativo. Mas ninguém consegue escutar a voz de Deus no meio de tudo aquilo. Ninguém consegue. Sabe como você. Imagina essa situação hoje. É como se você estivesse falando o Evangelho, falando, se arrependam. Vai vir um período difícil. Vai vir um momento estranho. Deus vai permitir com que coisas aconteçam. Se arrependam. E tal. E as pessoas, sabe? Quê? Falando o quê? Sobre o quê? É o quê? Aí daqui a pouco a desgraça bate na porta e já foi. Aí já foi. Aí você vai ter que esperar, como eles tiveram que esperar todo aquele período, para que houvesse uma restauração, depois de longos séculos. Foi da noite para o dia, eles passaram séculos. O castigo durou 70 anos. Mas se recompor, para você ter uma noção, 400 anos se passaram e eles ainda não eram mais uma nação.
Quando Jesus entra em cena, eles ainda estão sob julgo de outras nações. Você tem uma dimensão que, assim, a consequência de tudo aquilo que um dia eles fizeram, ainda levou muitos séculos para, assim, tá vendo o que está acontecendo ainda. E ainda hoje o coração tão duro, né? Tão duro. Ainda não reconhecem o Filho de Deus como Messias, né? Até hoje rejeitam, né? Depois você tem Obadias, Lamentações, que estão ali já vendo toda aquela destruição. Eles estão chorando e vendo a queda. Assim, é como assim, vendo tudo acontecer diante dos olhos dele. Eles estão com o coração pesado. Assim, o que era mais fácil? Não era mais fácil ter se arrependido? Era mais fácil ter abandonado os falsos deuses? Mas o pecado ele é tão forte em nós, cara, que às vezes Deus fala assim, não faz o que tu está fazendo. Não diga o que tu está dizendo. Não toque, estamos tocando. Mas é assim, esse povo, ele, assim, como Paulo fala, acho que é 1 Coríntios, que tudo que foi escrito, que está relacionado ao passado, nos serve como sombra, como algo para nos alertar. Então, não foi diferente, contexto diferente, idolatria, coisas diferentes, porque o meu contexto é moderno. E o deles é um contexto diferente, antigo. Mas, o que está acontecendo aqui? O problema chamado coração e pecado. Ezequiel e Daniel, eles vão trabalhar junto com Isaías, segunda parte de Isaías, falando de um contexto onde o povo já está começando a, ou dentro ou saindo. Daniel está quase às portas para a saída. Ezequiel está dentro. Daniel está ali quase 70 anos dentro do império e já quase no finalzinho de toda aquela sentença final ali. Depois você tem Ageu, Zacarias e Malaquias, que são mensagens de esperança. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu deixei um resumo para você depois ler na sua casa, amanhã ou depois. Eu deixei um resumo das mensagens de cada livro dos profetas menores. De cada um deles. Deixei todas elas, assim, um resumo, um pequeno resumo de cada um deles. Aí eu queria só compartilhar de Malaquias com você para a gente finalizar. E Malaquias é o último. Há quem diga que o último é João Batista. Mas no movimento profético, Malaquias é o último. 400 anos depois aparece o profeta João Batista. Mas o Malaquias, ele tem assim, o texto de Malaquias é interessante. Por quê? Porque este povo está pós-exílio. Ok? Então ele é o último dos profetas, assim, que está antes de um grande período de silêncio que vai existir. Mas o que está acontecendo? Assim, o que fica nítido em Malaquias é que o povo começa novamente a fraquejar. Israel começa a mostrar, Judá começa a mostrar a sua fraqueza. Então, ele apresenta o texto de Malaquias, presta bem atenção quando você estiver lendo esse texto. Ele apresenta um povo que consegue externar uma religiosidade. Do lado de fora é uma coisa. Do lado de dentro é outra coisa. Do lado de fora eles apresentam um tipo de religiosidade. Ok, vai lá, apresenta o pombinho, apresenta o cabritinho, aí o sacerdote vê, mata aquele bichinho, mas não importa se o bichinho está com a patinha quebrada, entendeu? Vai de qualquer jeito. Então, o
profeta Malaquias, ele mostra que, externamente falando, esse povo serve. Internamente falando, eles são falsos e são indiferentes. O que está do lado de fora não demonstra o que de fato é a realidade do lado de dentro. Essa é a denúncia do profeta Malaquias. Um povo para o qual, por exemplo, o culto se transformou num formalismo, numa roda de bate-papo. Mas aquela coisa assim, o que eu vou fazer? Vou lá na igreja domingo. Legal. Como é que eu vou fazer? Não, vamos ver se encontra aqueles lá. O Zé está lá, a Duda. A gente depois sai para dar um rolê, vai na pizzaria e tal. Você não. Perdeu a essência, o encanto. Você faz tudo aquilo, mas aquilo é tudo formal. É como se você estivesse indo em qualquer repartição pública, não tivesse valor algum aquilo, sabe? Um significado profundo para você, para mim. E é isso que o profeta está denunciando. Está falando, só acorda. Não é assim, nosso Deus está vivo. O povo acabou se tornando imparcial em ter continuam reverência às coisas de Deus, pode-se dizer assim? Não foi nem imparcial, mas assim, foi perdendo o significado. Sabe, Achando que era uma coisa comum. Vou te dar um exemplo, vou tentar dar um exemplo clássico aqui pra gente. A água, quando você está com sede, você bebe ela de uma forma totalmente diferente quando você está saciado, não é? Tipo assim, quando está um baile no calor, você chega com aquela sede, você vai na geladeira, abre a geladeira, pega aquela água geladeira. Quando você está saciado, você não está com sede, a água se torna algo o quê? Meio que intragável, aquela coisa, não. Sem graça. Sem graça. Você não é a mesma coisa. Você vai beber, você tem que beber. Você tem que se hidratar. É necessário. Mas você não vai porque você tem sede, quer aquilo, deseja aquilo. Você faz aquilo como uma obrigação, porque você precisa hidratar o teu corpo, tal, esse tipo de coisa. Não é mais ou menos, é mais ou menos isso que está acontecendo. Eles não têm a sede. Tem que tomar água, tem que tomar. E perde o sentido. Tipo assim, eu não tenho sede por aquilo. Eu vou tomar aquilo, tem que tomar. É diferente, entendeu? É como uma comida que você gosta, não sei quais você gosta aqui, um prato que você fala, cara, esse prato me enche os olhos, é isso que eu amo de paixão, como aquilo com gosto, aí coloca um outro prato do seu lado ali, que você não suporta, não gosta. Mas você vai comer, às vezes, por educação. Porque alguém te ofereceu, é o que alguém tinha de melhor naquele ambiente, e te ofereceu. Por educação, você vê, formalidade, você... É gostoso? Delícia. Não tá, você não gosta daquilo, mas você, por formalidade, você está fazendo. É isso que eles estão fazendo. Eles vão ao tempo, uma coisa formal, sem sede, sem vida. Sim, vou lá. O próprio texto diz lá, né, que eles estavam profanando, né? Profanando. Aí, tem mais. Por exemplo, todo sacerdócio está corrompido. Porque o sacerdócio deveria ensinar o povo a ter a sede de Deus e a vir de maneira correta, se apresentar diante de Deus. Mas o próprio sacerdócio está quebrado. Perde-se até Tipo assim, se eu olho para o meu líder está quebrado, nem ele tem ânimo, eu é que não vou ter ânimo nenhum. Se a minha liderança não está sabendo para onde vai, eu estou perdido com ela antes de sair. Entendeu? Assim, aquela coisa de... Tipo assim, se a liderança vai, eu vou fazer, mano. Se ele... tá também. Tipo assim, se tornando comum. Se a liderança perdeu a referência, quem está seguindo a liderança não tem referência alguma também. Então vai tudo... Está entendendo o que está acontecendo aqui dentro? E Malaquias está ali falando, gente, ei, não é assim que o barco deve tocar, gente. Vocês perderam... Por quê? O que está acontecendo aqui dentro? Esse povo está desanimado.
Esse povo ele já não tem, por exemplo, eles continuam sendo subjugados por outras nações. Então, na cabeça desse povo, está mais ou menos assim: cara, Deus não liga mais para a gente. As promessas de Deus são vazias. Deus não lida mais conosco. Então, Deus nem liga para o que está recebendo ou deixa de receber. Ele não liga para a gente. Cadê o nosso rei? Cadê a nossa terra? Onde estão as promessas ditas por Daniel, ditas por Ezequiel, por Jeremias? Onde estão as promessas? O povo se tornou. Cadê a nova terra? Tipo assim, imagina ecoando na mente deles: cadê a nova terra que Isaías disse? Cadê o novo céu, o novo tempo? Cadê o período de paz? Nós ainda estamos aqui, ó. Nada acontece. O sistema sacerdotal foi erguido, mas a gente continua sem um rei. Aí Malaquias entra no meio e fala: não, gente. De vocês vai sair um remanescente fiel. De vocês vai nascer um Messias. As promessas continuam valendo. Como diz a brincadeira, haja o que haja. Deus continua mantendo a sua palavra. Então Malaquias ele dá aquela chacoalhada. Gente, não é assim, Deus continua vivo. Não é porque vocês ainda não contemplaram algumas coisas que vocês podem tratar Deus de qualquer forma. Deus precisa ser tratado como um Deus que é santo e Senhor de vocês. E ali Malaquias vai afunilando a parada. Então o povo desanimado ao ver as suas antigas promessas não se cumprir, eles vão cair na apatia, eles vão ficar fracos, religiosamente falando. Então, hoje, na atualidade, hoje, a gente não vê muito isso hoje. Tá? Por exemplo, se eu ecoar agora, nesse ambiente agora, por exemplo, se eu ecoar isso a hoje, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Se eu estiver dentro de um dilema, onde eu não consiga ver uma solução, eu vou começar a olhar para Deus de uma forma diferente. Fala: poxa, por que tu não é um Deus que salva, tu não é um Deus que cura, tu não é um Deus que muda, tu não é um Deus que faz? E por que tu não está fazendo a minha vida? Por que tu não muda essas circunstâncias? Tira a vida da Por que a porta não abre? Por que meu filho não é curado? Por que o meu casamento não é restaurado? Por que o problema da minha mãe, da minha filha, do meu filho não é solucionado? Essas coisas vão entrando na nossa mente, no nosso coração. Mas isso não muda aqui dentro. Mas a gente vai mudando porque vamos olhando a situação e a situação não muda. E por ela não mudar, quem vai mudando sou eu a respeito de Deus. E não ele, porque ele não tem sombra de variações. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu mudo o meu olhar a respeito dele, porque muitas vezes eu não consigo enxergar as coisas que estão ao meu redor mudando. Eu não vejo a mudança. Disse um pregador antigo, ele diz assim, que o problema da paixão é o tempo. Quanto mais o tempo vai se alongando e você não vai vendo aquilo que você almeja acontecer, você vai adoecendo, a paixão vai minando, vai diluindo. E eu acho que é Provérbios que diz que a esperança adiada adoece o coração. Se eu não me engano, é Provérbios que fala isso. Hoje que o amor de muito se espera. Vai se esfriando. Mas não Porque acontece. assim, às vezes você está num problema tão grande, num dilema tão grande. Eu conheço pessoas que estão em dilemas, em circunstâncias tão difíceis, atualmente falando, que, tipo assim, eu escuto às vezes da boca da pessoa falando, não sei até quando eu vou aguentar.
eu estou quase, tipo assim, jogando a toalha da minha fé. Porque você não vê a solução, você não vê a coisa mudar. Às vezes você vai receber uma palavra como o Abacuque. O Abacuque não vai melhorar, vai piorar. E a única coisa que eu exijo de você é que você continue confiando em mim. Mas vai piorar. Então, vai piorar, Abacuque. É isso mesmo que eu estou falando. Vai piorar. Não vai melhorar. Mas eu quero que tu confie em mim. Aí tu fica como? Então, quando você traz para o nosso contexto, pegando a tua pergunta, muitas vezes acontece isso. Esses homens estão nessa situação. Saíram do exílio, só que as coisas não estão acontecendo. Ainda tem muita coisa para acontecer. É que eu vejo hoje que está em casa de pensão, eu vejo que é uma frase do cara. E eu vejo muita gente hoje que a gente tem que prestar atenção no Jesus que a gente serve. Porque se a gente prestar atenção no processo, a gente murmura, a gente reclama, e quando a gente e a gente prestando atenção, pastor, tem que prestar atenção em Jesus, porque a gente murmura pensando no nosso processo, mas o processo não anda. E se a gente prestar atenção em Jesus, a gente esquece do processo, esquece que nós estamos passando para nós viver a vida dele, para ele chegar, filho, você tem que prestar atenção em mim, porque o processo não dá. Aí está tudo mudar. Porque se a gente prestar atenção no nosso processo, a gente murmura, a gente reclama, o nosso processo não anda, as nossas bênçãos se atrasam. E falando do jeito que o senhor está falando de muita desistência, eu vejo que se eu desistir, eu vejo que eu tenho atrás de mim, eu tenho uma família que eu preciso ganhar para Jesus. Se eu parar, tudo vai parar. Entendeu? Esse é o dilema e o problema dentro do contexto de Malaquias. Eles estão olhando as circunstâncias. Como você falou, eles estão olhando o processo. Eles não estão olhando o Deus que é soberano sobre o processo. Eles estão olhando para aquilo que está acontecendo no momento. Eles não estão conseguindo enxergar que Deus pode mudar o quadro mais adiante. Então a gente às vezes coloca o nosso olhar e o nosso foco na situação. E não no Deus que controla toda essa situação. Eu vejo muitas pessoas caindo por causa disso. Sim. Muitos irmãos desistindo, desistindo por causa da prova. Que acha que Deus simplesmente não que ele aconteceu várias coisas na vida, casamento dele, os filhos saíram, ele fez. Só que, da forma que ele falou, depois eu passei a conversar com ele, para ele, a situação da igreja, como ele é o líder da igreja, a igreja está provando isso. Deus está provando que você é da igreja. Deus não vai dizer da igreja. Esse que aconteceu uma situação lá, a igreja se dono da igreja e tal. Aí ele mudou de lá, veio para cá, aí saiu daqui, já mudou de ministério. Falei, Deus está te provando dele da igreja. Depois Deus me usou para considerar lá, falar para ele não sair do ministério dele. Eu vejo muita isso aí. Se a gente prestar atenção no nosso processo, nós esquecemos de Jesus e nós não. Isso é verdade. Pegou? Pegou a chave. Pegou a chave? Pegou a dica? Entendeu? Malaquias está falando sobre isso. Onde você coloca o seu olhar. Então, tira o seu olhar das circunstâncias. Ele não saiu disso. E coloca o seu olhar em Deus. Assim, Porque depois que tira para retomar. é difícil, gente. Porque eu vejo assim que se você se afastou do seu processo, não foi você que se afastou. Depois, para você voltar, o
que parou, ele não vai fazer continuar. Você vai ter que voltar lá para trás na feira para você continuar de novo. Assim, é difícil, gente, não é fácil. Ser crente em Jesus Cristo é difícil. Não é fácil. Nunca foi e nunca será. Jesus mesmo deixou a dica e falou: olha, vocês terão aflições. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Então Jesus foi bem claro, ele não escondeu nada da gente. Porque a gente quer um outro tipo de evangelho. A gente quer um evangelho que ele não deu, não foi esse evangelho que ele concedeu a nós. É que nós queremos um evangelho que passa na nossa cabeça. Não queremos um evangelho de Não, a gente não quer o evangelho de Jesus. E às vezes, a gente precisa olhar para Jesus. E só para Jesus. E assim, e às vezes, nós estamos tipo Pedrão, afundando, meu irmão. Afundando. Nós demos os primeiros passos, andamos sobre as águas, mas no meio do caminho, ó, afundando. Tem um texto em Marcos que eu gosto muito. Que o pai vai suplicar a Jesus sobre a cura do filho. Aí ele fala assim: eu sei que tu pode curar ele. Na fala, parafraseando lá o diálogo. Eu sei que tu pode curar ele. Aí ele fala assim: mas ajuda-me na minha pouca fé. Ou, em algumas versões, na minha falta de fé. Eu sei que tu tem, tipo assim, é uma afirmação ao mesmo tempo positiva e contraditória. Ele coloca a fé em Jesus e sabe que ele pode fazer, mas ao mesmo tempo ele está falando: me ajuda a ter fé para isso. Eu não tenho fé para isso. Eu sei que tu pode fazer, mas eu não consigo alcançar isso, eu não consigo ver isso. Eu preciso que tu me ajude. Foi honesto, né? Foi honesto. E assim, Deus, quando eu pego o contexto de adorando em espírito e em verdade, eu entendo que em verdade é isso aí. É ser honesto com Deus. Não tô afim, tô com raiva. E ao Tu contrário, tu poderia fazer, mas não está fazendo. Ele não é pai? Ele não é íntimo seu e tu não é íntimo dele? Então por que tu vai ficar mentindo? Ele não, joga as caras. e ao contrário disso, o Centurião falou: não precisa ir lá não, só precisa só uma palavra tua. Não, nem vai lá. Cara, eu estava lendo esse texto, Ué, eu isso é demais, né? estava abismado, cara, com esse Jesus falando: olha, não vi tanta fé assim. Aí, vamos ver como é que está. Essa é a aula. Então, esse homem é um exemplo de fé assim fenomenal, cara. Assim, de alguém que, olha, assim como tu manda uma ordem, eu tenho homens que estão... Pô, você chega para Jesus e fala assim: não precisa ir lá, mano. Não precisa ir lá. E detalhe, Jesus não dá palavra de cura. Jesus nem ora. Não. Ele não fala nenhuma palavra, nada. Ele vai lá, ó, pode ir lá com o teu filho. Vai diz lá, na mesma hora, o filho do cara... Aí mais pra frente ele vai ver que a hora foi a mesma que Jesus tinha falado. Entendeu? Ele perguntou, É. Vamos orar?